Boa noite, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula de introdução à nutrição. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre um resumo prévio do processamento de alimentos. Sabemos que o processamento de alimentos é muito utilizado pela nossa indústria brasileira. Para quê? Para que haja uma vida de prateleira, maior e para que nós podemos fazer a exportação desses alimentos aí para o mundo, tá? Vou colocar agora aqui para você acompanhar junto comigo o slide e qualquer dúvida, gente, depois vocês coloquem aqui para mim e depois da aula nós podemos discutir. Tudo bem? Aqui, então, hoje iniciaremos processamento de alimentos. Acredito que você está assistindo essa nossa aula seja já uma sexta-feira, em plena 9 horas da noite. Quero convidar você para esticar os seus braços, levantar, para poder espantar um pouquinho desse sono que aí você está, porque sexta-feira é o dia que a gente está um pouco mais cansada, não é verdade? Então vamos lá. Pegue o seu caderno e anote os pontos que mais você achar importante e também anote os pontos que você ficou com dúvida desta aula para nós podermos esclarecer melhor. Tudo bem? Então, como eu falei para você, o porquê do processamento de alimentos, né? Nós sabemos que os alimentos, ele compõem o quê? Enzimas, umidades, macro e micronutrientes, né? E vou dar um exemplo aí. Alimentos que contêm muita água, a água ela é perfeito para a deteriorização dos alimentos. Porque os alimentos que contêm, por exemplo, maior atividade de água, são os alimentos que, por sua vez, eles têm aí a maior deteriorização dele, porque tem uma maior o quê? Produção bacteriana, uma produção fúngica, né? Tem essa proliferação aí maior de micro-organismos. E a indústria, né, para poder melhorar a forma desses alimentos, para melhorar a procedência, para melhorar a vida de prateleira e para poder exportar esses alimentos, foram feitos aí durante anos, né? E vem sendo ainda melhorado o processamento de alimentos, tá? O que o processamento faz, né? Ele, como eu falei para vocês, para que ele não estrague o alimento, né? É como se fosse melhorar o alimento. Vamos dar o exemplo aí do leite, né? O leite aí, ele tem uma validade, o leite cru, por exemplo, uma validade após que você coloca, faz a fervura nele, o tratamento térmico, ele tem a validade de no máximo um dia na geladeira, né? E através do processamento de alimentos, né? O leite, por exemplo, integral, ele pode ter uma vida útil de prateleira de até 4 meses. Então, por isso que foi criado o processamento de alimentos, tá? E ele começa a destruir, o processamento de alimentos, ele destrói algumas enzimas, não deixa que haja a proliferação de micro-organismos. Nós temos a data de validade, e a data de validade, o que significa a data de validade? Por exemplo, válido até 31 de dezembro de 2020. Se esse alimento é válido até 31 de dezembro de 2020, significa que 1º de janeiro de 2021, ele já haverá alguma alteração, tá? O prazo de validade é de extrema importância, porque foram feitos estudos químicos, estudos laboratoriais, que após tantos dias esse alimento
ele não consegue, essa conservação dele, né, não é benéfica até esse tempo, né? Por exemplo, o iogurte pode ser que após um dia ele estrague, ou o alimento modifique a coloração, né? Ou que após esse dia eles certificaram que já houve crescimento bacteriano. Por isso que é de extrema importância nós sempre olharmos a data de validade, tudo bem? Para não ter aí nenhuma DTA, né? Nenhuma doença transmitida pelos consumo de alimentos, né? Parasitologicamente falando, é de extrema importância todos nós olharmos a data de validade, né? Também para melhorar o prazo de armazenamento, que varia com o processamento submetido, como eu falei para vocês, do leite, que tem validade de até 4 meses, mas tem outros alimentos que têm uma validade menor. O processamento de alimentos, qual que é a necessidade dos consumidores, né? Prazo alongado para conservação, rapidez de preparo e alteração do produto. Por que rapidez de preparo? Às vezes tem alguns alimentos que eles já vêm pré-prontos, né? Que, entre aspas, nós chamamos de instantâneos, né? Que na praticidade serve, mas se a gente for falar mesmo do valor biológico, do valor nutricional desse alimento, ele acaba perdendo um pouco do valor nutricional, né? Então, quais são os métodos de conservação que nós temos? Nós temos aqui a redução do teor de água. Quando se tem a redução do teor de água de um alimento, você irá diminuir a atividade de água do alimento. Diminuindo essa atividade de água, vai diminuir o quê? A proliferação bacteriana ou proliferação fungicida, né? Porque o micro-organismo ele necessita de água para sobreviver, assim como nós. Então, o alimento que contém mais água é o alimento úmido é o alimento que está mais suscetível aí a uma proliferação bacteriana, tá? Nesse modo aí da redução de água, nós temos como exemplo a desidratação. Todos nós já vimos, por exemplo, frutas desidratadas, como nós falamos na aula passada, né? Em casas que vendem ervas naturais, enfim, sempre tem aí, por exemplo, banana desidratada, né? Que sempre combina muito bem. Uvas secas, enfim. O congelamento, né? O congelamento ele não remove água, o congelamento ele somente paralisa, tá? Débora, o congelamento ele vai matar bactérias? Não, ele somente paralisa, tá? Ele vai ali paralisar o contágio ou a multiplicação bacteriana, tá? Como diz, para o uso pelos micro-organismos e diminui o crescimento bacteriano. Não, ele não é eficaz para matar a bactéria, mas diminui aí o crescimento dela, tá? A adição de substâncias, como sal, adição de açúcar também, né? Por exemplo, já é um processamento da adição de açúcar aí de geleias, por exemplo, ajuda na conservação também, né? Do sal, por exemplo, da carne de sol, que nós conhecemos muito bem. O calor, o tratamento térmico, nós sabemos que evita o apodrecimento dos alimentos, né? Que elimina aí também a atividade bacteriana do alimento. Nós sabemos que a partir de 75 graus Celsius, nós já temos aí uma esterilização deste alimento. Por exemplo, do leite, ele passa pela pasteurização, que é aí utilizada por 75 graus Celsius somente por 15 segundos, tá? E dessa forma, ele inibe algumas enzimas, né? E que aí se tem uma longa duração aí do leite na sua prateleira. Tudo bem? Ok por aqui? Se ficou alguma dúvida por aqui, não esqueça de anotar.
Nós temos a trituração, né, que é feita através da prensa para poder, por exemplo, como produtos cereais, né, trigo, milho, arroz, né, por exemplo, as barrinhas de cereais, elas são passadas por trituração para que haja a fabricação da barra de cereal, por exemplo, tá? A prensa é utilizada também para a preparação de geleias, suco de frutas, né? Porque através com a prensa a gente consegue aí espremer e retirar praticamente todo o suco da fruta, por exemplo, não deixando aí sobrar quase nada, somente o bagaço, né? Sementes também, para se fazer a fabricação de óleos vegetais, né? Como óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho, enfim. E também temos o empacotamento e a refrigeração, tá? Que é o quê? Que é aquele produto que a gente chama de a vácuo, né? O produto a vácuo, você retira todo o oxigênio, né? Porque tem alguns alimentos que oxidam, né? Com a presença de oxigênio. Então, o fato de você retirar o oxigênio e aquele alimento ficar ali no a vácuo é de extrema importância para que se tenha uma maior conservação deste alimento, tá? Também temos a irradiação, entretanto, a irradiação ainda é um processo caro, não é todas as indústrias que utilizam, tá? Aplicada para, por exemplo, inibir o brotoamento de batatas. Lembra que nós comentamos sobre o brotoamento de batatas, que é perigoso, que traz muita toxicidade, nós comentamos disso na aula passada, não se faz bem para o ser humano, não se faz bem para o nosso organismo. Então, a irradiação, ela tem essa funcionalidade, tá? De diminuir, por exemplo, o brotoamento da batata, também a retardação de amadurecimento de frutas. Às vezes, por exemplo, você precisa mandar frutas para outro estado ou para outro país, por exemplo, e aí, no caso, se tem essa maior conservação da cor e do amadurecimento dessa fruta, por exemplo, tá? Então, aqui nós falamos trituração, utilização da prensa, refrigeração, empacotamento a vácuo e a irradiação. Fora isso tudo, nós temos o que? Os aditivos alimentares. O próprio nome já diz aditivos. Se é aditivos, eu vou o quê? Adicionar, né? A adição, né, de alguns aditivos é aquele que você vai adicionar no alimento que tem algum, para se ter algum tipo de conservação, né? Os conservantes, por exemplo, os conservantes químicos, eles são adicionados para diminuir ou para evitar o crescimento bacteriano. Um dos mais utilizados aí é o ácido ascórbico, tá? Aí nós temos outro, ácido benzoico, tá? Mas o que é mais utilizado, que a gente vê na rotulagem aí, é o ácido ascórbico, tá? O emulsificante é para manter o óleo e as fases aquosas. Por exemplo, aí na maionese, você vê que o óleo não se separa, né? Que fica uma mistura emulsificada, tá? O mectantes é para evitar, por exemplo, o ressecamento aí dos alimentos, né? Por exemplo, cobertura de bolo tem bastante, para não ficar aquele aspecto ressecado. Os espessantes, propriamente dito, para espessar, para melhorar a textura de geleia, textura de bolos, por exemplo, textura de pão, tá? É sempre utilizado espessantes. Agentes anticongelantes também é utilizado, pode ser adicionados para garantir que os alimentos em pó não fiquem grumosos, sabe? O que é grumoso? Por exemplo, às vezes você pega um alimento em pó, ele tá todo ali engruviado, ele tá cheio de grumos juntinho ali, né? Você vê que às vezes tem uma infestação fúngica nesse pó,
e agente anticongelantes, eles têm essa função, tá? Já os ácidos alimentares, eles podem ser utilizados para dar sabor ao alimento, tá? Ou para ajustar aí também o pH para preservar aí esse alimento. Ainda com aditivos alimentares, nós temos corantes, né? Os corantes aí, às vezes, é para imitar a versão de um alimento, né? Por exemplo, aqueles salgadinhos industrializados, se tem muito corantes, né? Adoçantes artificiais, para que serve o adoçante? O adoçante, às vezes, ele está ali para diminuir um pouco do valor calórico do açúcar, tá? Para diminuir. Entretanto, a gente deve se ter um cuidado a observar, tá? Só que daí não deixa de ser açúcar, né? Só que a diferença aí vai mudar da questão caloricamente falando. Nós temos a sacarina, né? Que é muito utilizada. Nós temos a estévia, que é um pouco dos adoçantes mais naturais, né? Enfim, nós temos vários aí adoçantes artificiais. Temos também o aromatizante. O aromatizante serve para se dar a lembrança do aroma daquele alimento, né? Por exemplo, um salgadinho aí de peito de peru, daí coloca o aroma do peito de peru para a pessoa lembrar daquele alimento, né? E vitaminas e minerais. Por que vitaminas e minerais? Gente, ela entra como aditivo alimentar. Às vezes, tem alimentos que foram necessários que adicionassem vitaminas e minerais. Isso a gente pode ser em suplementos alimentares, por exemplo. Também pode ser em alguns alimentos que, às vezes, na hora da conservação, se teve a perda desse nutriente e daí ele foi recolocado novamente. Ou também, a gente tem um exemplo aqui que há muito tempo atrás se foi constatado aqui no Brasil, não me recordo o ano, que tinha muita incidência de anemia. Então, a farinha de trigo ela foi enriquecida por ácido fólico, né? Então, a farinha de trigo até hoje ela é enriquecida por ácido fólico por conta disso, né? Que é a nossa vitamina B9, tá bom? Então, os aditivos alimentares são todos esses, tá? Aqui nessa tabela que eu vim mostrar para você, né, que cada aditivo alimentar tem um código, tá? Porque às vezes lá no rótulo nutricional pode ser que não tenha o nome, por exemplo, mas tem o código do aditivo alimentar, tá? E esse código é utilizado pela União Europeia, entre outros países, tá? Isso daqui a Anvisa, ela reconhece. Aí tem vários, gente, olha, espessantes, ácido algínico, goma-agar, pectina, enfim. E nós temos aqui algumas regras para a utilização dos aditivos, tá? Nós temos legislações muito rigorosas, tá? Que estabelece a quantidade, porque nós sabemos que alguns aditivos químicos em excesso nos traz malefício, né, para a nossa saúde. Por exemplo, que eu acabei de falar, causado pelo uso excessivo de produtos industrializados, que muitas vezes nós estamos utilizando, fazendo muita troca, né? A população em si troca muito o industrializado pelo produto natural. Às vezes ele enxerga no produto industrializado uma praticidade, né? E essa praticidade ocasiona aí num prejuízo, correto? E quais são as consequências do uso excessivo aí de alimentos industrializados, né? É o consumo de aditivos, que não é legal, não é bacana. Com a industrialização e com o processamento de alimentos,
Às vezes nós perdemos alguns nutrientes que são de extrema importância para a nossa saúde e alimentos que são enriquecidos em sódio, gorduras, açúcares. Por exemplo, o sorvete. O sorvete é um alimento doce, entretanto, para ele ter aquela consistência, é adicionado muito sódio nele, né? Então, às vezes, tem alimentos que a gente nem sabe, nem imagina o que é adicionado nele. Então, assim, é de extrema importância que todos nós saibamos o que estamos consumindo. E é por isso que você, nutricionista, em formação, vai ser capaz de verificar e certificar se esse alimento industrializado ele faz bem ou não para a saúde. E você, como profissional nutricionista, você vai ajudar o seu paciente ou a população que você estiver inserida, porque você é propagador de conhecimentos, né? E os prejuízos também da industrialização dos alimentos processados, eles não são agora, né? Eles são do consumo excessivo a longo prazo, que talvez possa aí pesar somente aí na senescência, né? Que é na época que aí que a gente está entrando aí na velhice. Pessoal, eu quero agradecer aqui por você estar aqui comigo, por você ter acompanhado essa aula de processamento de alimentos, né? Que é só mais algo introdutório. Fico muito agradecida. Se você tiver uma dúvida, entre em contato com a professora. Não deixe, tá? Que essa dúvida te rodeie, tá bom? Beijos, fique com Deus, que você tenha um excelente final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.